Pessoal, hoje nós vamos calcular o campo em um solenoide. Eu já preparei aqui, tá? A gente começar a aula. Um solenoide seria simplesmente um condutor, né? Ligados em série, né? Várias espiras ligadas em série, né? Então, por aqui dá para a gente ter uma ideia que a gente poderia aproveitar o cálculo do campo em uma espira para calcular o campo no interior do solenoide, certo? Nós vamos calcular o campo, na verdade, bem na área, nessa linha azul, no centro do solenoide, né? No caso aqui, a gente tem uma corrente I entrando, ela sai aqui na parte de cima, né? Passa pelos condutores aqui no plano da frente, descendo, e entra aqui embaixo, passa lá por trás e assim vai, né? É como se fosse N espiras em série, né, pessoal? Certo? A gente vai usar Biot-Savart para calcular o campo no interior, mas de forma indireta. Na verdade, na última aula, videoaula, nós encontramos a expressão do campo produzido por uma espira, certo? Por uma espira circular, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, estão lembrados? Então, uma espira circular de raio Rzão, percorrida por corrente, forma um campo, né? Produz um campo, né? E a gente calculou o campo bem no centro. Na verdade, esse campo aqui, ele se distribui em todas as regiões do espaço, né? De forma bem diferente, né? De uma forma, vamos dizer assim, organizada, simétrica, mas cada ponto do espaço vai ter um valor diferente do campo. O que a gente calculou com Biot-Savart foi bem no centro da espira, ao longo do eixo axial, né? Se x igual a zero, eu chego nessa expressão em azul aqui, né? I sobre 2R. Se o x é a diferença, a distância do ponto central, né? Da espira, perpendicular a esse ponto, né? Um eixo axial a partir desse ponto, uma distância que a gente chamou x, né? Aí o campo vai diminuindo, claro, sempre para cima nesse caso aqui, seguindo essa expressão, certo? Bom, como o solenoide ele é formado por várias espiras em série, nada mais justo do que a gente aproveitar essa expressão aqui, né? Que a gente obteve para a espira, para calcular o campo no solenoide, certo? A ideia é a seguinte, eu vou levar essa expressão aqui então para lá. A ideia é a seguinte, o campo numa espira, ele, como já calculado por Biot-Savart, tem essa expressão aqui, certo? Então a ideia é a seguinte, é criar uma espira, né? Uma infinitesimal, e a partir da integração de todas as espiras, a gente conseguir o campo ao longo da linha azul, aqui axial, bem no centro do solenoide. Note que para usar Biot-Savart tem que ser ar, né? Portanto o material que está aqui no meio, amarelinho, tem que ser ar, certo, pessoal? Aqui poderia ser plástico, por exemplo, na verdade. Qualquer material que seja misério no fundo, certo? Não poderia ser ferro, certo? Teria que ser ar. Então olha só, eu peguei e desenhei essa lâmina de corrente aqui, ó, em cima, corrente saindo, eu desenhei aqui em cima, certo? E aqui embaixo, note que a corrente está entrando, né? Entrando. Então aqui embaixo teria uma lâmina de corrente entrando. Então eu dei um corte aqui, né, no solenoide para a gente poder tentar calcular usando o Biot-Savart. A ideia aqui é o seguinte, eu desenhei aqui, ó, pessoal, uma espira, né? Uma espira que vai fazer um campo nesse ponto P, certo? Uma espira infinitesimal. Como é que eu faria essa espira infinitesimal, né? Ora, se eu tenho uma espira infinitesimal, ou seja, que circula ali uma corrente infinitesimal, um DI, eu posso calcular nesse ponto P um campo DH, né? Então aqui na expressão que a gente obteve com Biot-Savart para a espira, eu posso escrever assim, ó. Eu posso escrever aqui um DH, né? Ele é R ao quadrado sobre dois
R ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 3 meios. Bom, em vez de um I, se eu considerar que aqui é uma corrente diferencial, um DI, esse DI vai produzir um DH, certo? Então eu posso imaginar que essa minha espira infinitesimal aqui, ela vai produzir um campo DH aqui, certo? Bom, o problema é que eu tenho que integrar aqui em relação a x. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é a seguinte. É claro que num solenoide normal eu posso ter uma quantidade de espiras muito grande, né? E elas não estariam separadinhas como aqui, estariam bem juntas, né? Formando uma lâmina semelhante a essa que eu coloquei aqui, certo? Então imagine o seguinte, eu tenho N espiras vezes I corrente, vai dar ampere, né? Que espira dimensional. Então, se eu fizer N vezes I, eu vou ter a corrente total que está circulando nessa lâmina de corrente, ou no solenoide, né? Se eu dividir pelo comprimento do solenoide, que eu chamei L, esse comprimento L, N sobre L, eu criei uma densidade linear de corrente, certo? Então, vai ser amperes, N vezes I, dividido pelo comprimento do solenoide. Então, vai dar ampere por metro. Essa densidade, um J linear, né? Porque o J normalmente é ampere por metro quadrado. Agora, olha só. Se eu multiplicar esse J, que é ampere por metro, por uma distanciazinha dx, né? Isso vai dar um DI, claro. Se eu multiplicar esse JL que existe aqui, né? Eu sei que tem um certo número de espiras aqui, uma corrente, né? Então tem um NI. Se eu dividir isso pelo comprimento do solenoide, eu tenho uma densidade linear de corrente, né? Quantos amperes eu tenho por metro aqui? Se eu multiplicar por um pedacinho bem pequenininho do comprimento, um dx, isso vai me produzir um DI, concordam? Então um pequeno dx, né, gera um DI pequeno também, infinitesimal, certo? Onde JL é uma constante, claro, né? É a corrente vezes o número de espiras dividido pelo comprimento do solenoide, né? Então, como que eu faria para achar o campo H nesse ponto P? É simples, é só fazer essa espira que eu desenhei aqui infinitesimal variar de menos L1. Lembra? Percebam que o ponto P ele está a uma distância L1 negativa em x, né? E até L2, na verdade assim, ó, ele está a uma distância L1 do começo do solenoide e L2 do final do solenoide, certo? O que eu vou fazer? Eu vou varrer, em vez de mudar o posicionamento do ponto P, não, eu deixo ele fixo, eu quero saber o campo nesse ponto. Então o que eu vou fazer é varrer, fazer a espira variar, né? Fazer essa espira assumir várias posições diferentes e depois integrar o campo produzido por todas as espiras, né? Então eu colocaria essa espira aqui na posição x igual a menos L1, né? E depois x igual a zero, que seria esse ponto exato onde eu quero saber o campo, certo? E depois vou fazendo x positivo até o x ser igual a L2. De tal maneira, claro, que o L1 mais L2 é igual ao comprimento L, né? Então, na verdade, eu estou deixando o meu ponto P fixo e eu estou movimentando a espira. É essa a sacada. Então, o x aqui ele varia de menos L1 até mais L2. E eu vou calcular o campo devido a todas as espiras, certo? Bom, para uma espira a gente já tem aqui, né, o DH. Então, eu posso escrever assim, ó, o DH igual a R ao quadrado, campo de uma espira, né, 2 R ao quadrado mais x ao quadrado na 3 meios, DI, né? Só que o DI, em vez de como a gente não vai integrar em I, mas em x, né, pessoal? O DI eu posso escrever assim, ó, né? Um JL dx, como a gente viu aqui, né? Só que o JL, pessoal, é NI sobre L, né? Então, uma pequena variação em x,
né, vezes essa densidade linear de corrente, corresponde a um pequeno DI. Né? Significa que essa espira aqui, de dimensão linear dx, diferencial dx, vai produzir uma pequena correntezinha DI. Né? Então, o DI é JL dx, e o JL é NI sobre L. Né? Então, aqui eu tenho que colocar NI sobre L dx. Certo? Bom, quanto é que vai ser o H? Né? O H no ponto P, né? Nesse ponto aqui, vai ser a integral no x negativo aqui, menos L1, até mais L2. Então eu faço essa espira variar, eu trago ela para cá em menos L1, 0, até mais L2. Né? E sempre calculando o ponto, sempre no mesmo ponto, no ponto P. Né? Essa é a ideia. Né? E aqui a gente vai ter, então, R ao quadrado, integral, né? De R ao quadrado NI sobre 2R ao quadrado mais X. Opa. Deixa eu fazer assim, né? X ao quadrado na 3 meios. NI sobre L. Faltou o L aqui, né, pessoal? Faltou o L aqui. Bom, o L aqui é melhor colocar o L como a gente definiu, L maiúsculo, né? Então, vamos usar o L maiúsculo aqui. Esse aqui também, vou tirar esse aqui, né? Então, L NI sobre Lzão, e aqui faltou um L também, né? Então tá certo, NI sobre L, R ao quadrado, 2, R ao quadrado mais X quadrado na 3 meios. Certo? Bom, e aqui, dx, né? Então, fazendo essa integral, eu vou descobrir o valor do campo no ponto P, né? Claro que daí, eu variando o ponto P, como é que eu vario o ponto P? Variando o valor de L1 e variando o valor de L2. Se o L1 for igual a 0, por exemplo, o L2 igual a L, eu calculo o ponto exatamente aqui nessa extremidade, né? Se o L1 igual a L, né, e o L2 igual a 0, eu estou calculando o campo na outra extremidade. Se eu fizer o L1 igual a L sobre 2, igual a L2, eu calculo o campo bem no centro do solenoide, certo? Então, vamos levar essa expressão aqui, tá, para uma outra camada, certo? Eu vou copiar ela, essa expressão aqui, para a gente fazer a integral. Vamos fazer então uma outra camada. Tá? Vamos resolver essa integral. Certo? Bom, essa integral aqui, eu passo o que é constante para fora, né? Note que vou ficar com R ao quadrado N I 2L integral de menos L1 mais L2
de 1 sobre r ao quadrado mais x ao quadrado nas 3 meios, né, dx. Né? Note que o r é uma constante, né, pessoal? Está sendo elevado a 3 meios aqui, eu tirei o r para fora, mas aqui então tem essa constante, mais x ao quadrado, a 3 meios, tem que fazer essa integral de menos L1 até mais L1. Daqui a gente recorre a uma tabelinha de integral, eu já deixei separado aqui, certo? Tá a mesma expressão aqui que a gente tinha obtido, ó. Vamos pegar esse aqui então. A mesma expressão que a gente acabou de obter, já tinha feito ela aqui. Nós vamos levar só a integral para lá, ó. Certo? Razão constante, claro, mas considera zero. E vamos levar para cá, né? Para onde a gente estava trabalhando. Aqui. Né? Então, a integral, exatamente, é só substituir o r por a, pessoal, olha só. Né? A integral vai dar u, né? Que é x, então aqui a gente vai ter o seguinte, r ao quadrado n i sobre 2L. A integral vai dar u, que na verdade é x, né? No nosso caso, x dividido. R ao quadrado mais x, então a é r ao quadrado. Né? Aparece aqui um r ao quadrado, raiz quadrada, que seria elevado ao meio, no caso, né? De r ao quadrado mais u, que é x ao quadrado, elevado a 1 meio. Né? Tudo isso integrado aqui de L1, de menos L1 a mais L2, né? Então, vamos calcular, continuar calculando H. H é igual, vai ficar... bom, note que esse R ao quadrado aqui, ó, com esse R ao quadrado aqui, eu já posso cortar, se eu quiser, né? Posso cortar esses dois termos aqui, certo? Tá. Eu posso cortar esse R ao quadrado com esse aqui, vai ficar NI sobre 2L, né? E aqui eu vou ter x1, que seria L2, então L2 sobre R ao quadrado mais L2 ao quadrado, raiz quadrada, né? Menos outro limite, que seria x1 igual a menos L1, né? Então, menos L1 R ao quadrado mais x1 igual a menos L1, né? Vai dar L1 ao quadrado. Na 3 meios. Certo? Então a gente chega finalmente na expressão n sobre 2L L2 sobre mais L2 ao quadrado, né? Não meio. Menos com menos dá mais, então mais L1
R ao quadrado mais L1 ao quadrado a 3 meios. Desculpa, aqui não é 3 meios, né? Aqui é 1,5. E aqui também, né? Aqui, me enganei aqui. 3 meios lá na integral, depois que faz a integral, isso aqui vira 1,5, né? Na integral, né, pessoal? 1,5 lá em cima, né? Então, aqui 1,5. Raiz quadrada, né? 1,5. Certo? A raiz quadrada aqui é 1,5, aqui na integral, né? E a gente chega nessa expressão aqui para calcular o campo magnético, certo? Nesse caso, né? Bom, a gente pode agora calcular o campo exatamente no centro do solenoide, se a gente quiser, né? Exatamente no centro do solenoide. Se a gente fizer, vamos supor, no centro, tá? Agora aqui, ó. É claro que essa expressão permite que a gente calcule o campo em qualquer ponto. Basta substituir o L1 e o L2, o L aqui, né? O raio do solenoide. Aqui é L1, né, pessoal? E a gente consegue calcular o campo em qualquer ponto do solenoide, né? Basta definir quanto é que vale o L1 e o L2. Agora, se eu fizer o L1 bem no meio aqui, ó, igual a L2, igual a L sobre 2, né? Como é que fica? Então, basta fazer o seguinte, ó. L1 igual a L2 igual a L sobre 2, certo? Se eu substituir aqui e aqui, tá? Para a gente não perder muito tempo, eu já fiz isso, é bem simples de fazer. Basta substituir aqui, né? E aqui embaixo também, certo? A gente chega nessa expressão aqui, ó. Ni sobre 4R ao quadrado mais L ao quadrado, certo? 1/2. Né? Aqui é bem simples para fazer, basta fazer o L igual a L sobre 2, o L2 e o L1, né? E aqui dentro também, né? O L2, L sobre 2 e o L1, L sobre 2, certo? Depois, para chegar nessa expressão com esse 4 na frente, basta multiplicar por raiz de 4 sobre raiz de 4 aqui, né? Daí a gente passa o 4 para dentro da raiz, vai cortar com esse 2 aqui, e daí fica o 4 multiplicando aqui e aqui, porque o L1 é L sobre 2, né? Que vai dar L sobre 4, na verdade, né? Então tenderia a aparecer aqui um L sobre 4, mas a gente conseguiu passar o 4 aqui para o R, fica mais simples, né? Tirando esse 2 aqui também, claro. Tá? Basta multiplicar, substituir o L1 e o L2 por L sobre 2. E depois uma dica é só multiplicar aqui por raiz de 4 em cima, raiz de 4 embaixo. Né? A gente consegue chegar nessa expressãozinha aqui, beleza? Então, que seria o campo para o centro do solenoide. Né? Bem para o centro do solenoide. Tá, pessoal? Um caso especial, vamos supor um caso especial, certo? Vamos supor um caso que, vamos supor que o solenoide ele seja magrinho, ou seja, que o comprimento dele seja muito maior que o raio dele, certo? Eu não coloquei aqui o raio, né, pessoal? Mas o raio, é claro, está bem nesse, o raio apareceu da definição do campo na espira, né, pessoal? Aqui, ó, o raio é o raio de uma espira, né? No caso do solenoide, a gente pegou essa expressão aqui, é o raio Rzão da espira, né? Claro que é o raio das N espiras que compõem o solenoide, né? Então, aqui, ó, a gente tem o raio R, né? Eu acabei não colocando aqui, mas aqui a gente tem um raio R de solenoide. Aqui, né? Porque a espira infinitesimal que a gente usou, com essa fórmula aqui, tem um raio R, né? É o raio Rzão aqui, ó.
O raio de uma espira, que vai ser também o raio do solenoide inteiro, né, pessoal? A gente usou essa fórmula do raio da espira, né? Então, agora aqui, se a gente considerar, por exemplo, que o solenoide ele é bem magro. Magro em que sentido? Que o raio é pequeno, o raio é pequenininho e o comprimento é bem grande, certo? Nesse caso, a gente pode fazer uma aproximação se a gente olhar para a fórmula ali. Se caso o meu raio for muito menor que o comprimento. Olha só como é que ficou a fórmula que a gente encontrou, né? Se o raio for muito menor que o comprimento, ó, se o L, o comprimento, for muito maior que o raio, né? Então, esse termo aqui eu posso desprezar, certo? L ao quadrado vezes o meio dá L, né? Então, nesse caso aqui, vai ficar uma expressão bem simples, né? Ni sobre L. Essa fórmula é uma fórmula que dá uma precisão boa desde que o comprimento seja muito maior que o raio. Em geral, o solenoide ele é assim, em geral ele tem um comprimento um pouco maior que o raio mesmo, né? Vocês vão perceber depois, a gente vai fazer uma outra aulinha sobre isso, que aqui a gente usou Biot-Savart, né? Eu posso calcular também o campo no centro do solenoide usando as equações de Maxwell. Lei de Ampère e conservação de fluxo. No entanto, eu não consigo chegar nessa expressão aqui que é exata, né? Essa expressão é exata. Essa daqui é uma aproximação, né? Quando o comprimento é muito maior que o raio. Essa expressão aproximada eu consigo chegar através das equações de Maxwell de uma maneira simples, senão eu tenho que usar o computador, né? E com Biot-Savart eu consigo chegar nessa expressão aqui, que é a expressão exata, né, pessoal? Na verdade, como a gente viu, não foi bem a partir de Biot-Savart, né? Foi indiretamente a partir de Biot-Savart, porque eu usei a fórmula do campo numa espira para obter o campo no solenoide, né? E nesse caso aqui, é o campo bem no centro do solenoide, né? Como a gente viu, bem no centro, certo, pessoal? Né? No caso de eu calcular o campo bem no centro, vale essa expressão aqui, vale essa expressão também, certo? Eu vou agora fazer um exemplo com vocês de cálculo, tá? Para a gente ver se realmente funciona, né? Essa fórmula aqui e a aproximação dela, bem no centro. É claro que um pouco para lá e para cá do centro a gente pode usar a expressão completa, com L1 e L2, né? Mas vamos avaliar bem no centro, que é mais simples, né? Então eu vou criar aqui uma nova camada, tá? Vou criar uma nova camada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou levar essa expressão aqui que a gente encontrou agora, essa expressão aqui, essa expressão aqui, para essa nova camada, que é o campo bem no centro do solenoide, usando Biot-Savart através da espira, né, que é o valor exato, bem no centro do solenoide. Não é um valor aproximado, é exato, que a gente usou Biot-Savart indiretamente, mas usamos, né? E essa outra expressão aqui, né, essa expressão a gente usa quando ele tem um comprimento muito maior que o raio, então dá para usar, né? Certo? No caso do comprimento ser muito maior que o raio, né? Então tudo bem, vamos levar esse aqui também, né? Vai ficar certinho lá. Né? Fechou. Então, vamos fazer um exemplo, pessoal, do solenoide, tá? Vamos imaginar o seguinte, um solenoide, tá? Com certo número de espiras, né? Então, vamos fazer aqui, ó, calcular o campo, exemplo, certo?
calcular o campo no centro do solenoide abaixo. Então, vamos considerar o seguinte, um solenoide, tá? Tem a corrente I de 10 amperes, certo? Ele tem o número de espiras, 600 espiras, né? E ele tem um comprimento L, né? 20 centímetros, certo? E o raio, vou dar uma olhadinha aqui que eu já preparei aqui para vocês, o raio é 4 centímetros. O raio R, né? Na parte central aqui do bem no eixo axial do solenoide. Esse raio R aqui, (4 centímetros, certo? Bom, usando a expressão completa, a expressão que dá o valor exato, então assim, o valor exato H igual a N 600 vezes I, que é 10, raiz quadrada aqui, né? 4 vezes. O raio é 4 centímetros, né? Então 4 vezes 10 na menos 2 ao quadrado, mais o L ao quadrado. O L é 20 centímetros. 20 vezes 10 a menos 2, ou 0,2 simplesmente, né? Ao quadrado, raiz quadrada. Certo? Bom, o H, pessoal, nesse caso aqui, vai dar 27.854 amperes por metro. Se eu quiser saber a indução B, B é μH, né? Como é ar, né, pessoal? Ali no meio, bem aqui nesse ponto central, estou calculando, né, pessoal? Bem no ponto central, certo? A corrente está descendo o campo, a corrente está aqui, né, pessoal? Pode usar a regra da mão direita, os dedos na direção da corrente, o campo estaria para cá, né? Então vamos fazer com outra cor aqui para ficar mais... Aqui eu teria o H bem no centro do solenoide e o B, né? E o B também aqui bem no centro do solenoide, né? Então B igual a μh, μh, né? Mas aqui é ar e 0H, né? Então 4π vezes 10 na menos 7 vezes 27.854. Vai dar 35 militesla aproximadamente, pessoal. Que é o valor exato, na verdade, no centro do solenoide. É um campo baixinho porque aqui é ar, né? Vejam que mesmo com 600 espiras, né, pessoal? Uma corrente de 10 amperes, que daria o mesmo valor se eu tivesse colocado só 60 espiras e 100 amperes, né? Mas é um H bem alto, né? Mas como é no ar, a gente não consegue uma indução muito alta, 35 militesla, tá vendo? Valor exato, né?
o valor aproximado. Vou fazer em azul aqui, que seria com essa fórmula, né? Note que realmente 20 é maior do que 4, né? Tão maior assim, mas é maior. Então, vamos fazer aqui. Quanto é que vai dar o H? O H igual a NI sobre L. Está vendo a expressão lá? 600 vezes 10 sobre L. L é 0,2. Né? Ou 20 vezes 10 a menos 2. Né? Se a gente fizer assim, pessoal, a gente chega a 30 mil amperes por metro. Né? E calculando B em 0H, né? Vai dar 4π vezes 10 a menos 7, que é a permeabilidade do ar, vezes o H, que é 3 vezes 10 a 1, 2, 3, 4, né? Bom, resolvendo isso aí, a gente chega em uma indução de 37,68 militesla. Certo, pessoal? Note que o valor exato é 35 militesla, né? E aqui a gente chegou no valor de 37,68 militesla, certo? Para ilustrar a aula, pessoal, eu fiz um solenoide desse tipo, tá? No CAD, no software que eu venho usando com vocês, que chama FEM, né? Eu mudei o software para ficar mais interessante, que ele tem uma visualização gráfica mais legal. Eu preparei isso lá no FEM para vocês, eu coloquei exatamente esse solenoide, tá? Só que lá no FEM, ele vai mostrar, na verdade, o solenoide em pé, certo? Como se eu tivesse o eixo axial colocado na horizontal, na verdade, ficaria assim, ó, certo? E eu estou desenhando só essa parte, eu digo que é um caso axissimétrico, porque ele tem uma simetria de eixo, né? Então, o campo magnético aqui, na verdade, nesse solenoide, ele faz alguma coisa assim, pessoal. As linhas de fluxo, né? Certo? Então, aqui eu teria as linhas de fluxo, né? Claro, teria mais linhas de fluxo aqui, né? Vou desenhar só duas aqui para... Né? Certo? Na verdade, lá no CAD eu vou fazer um eixo, vou fazer uma simetria, né? Então, eu vou colocar o solenoide em pé, tá? E, na verdade, essa lâmina de baixo de corrente aqui, ó, né? Vai aparecer aqui, né? Corrente, certo? Né? E as linhas de fluxo vão aparecer, né, só em um lado, claro, né? As linhas de fluxo vão aparecer mais ou menos assim, pessoal, né? Opa, esse aqui ficou... ficou muito bem feito ainda, né? Mais ou menos assim, né? Não vai dar pra gente fechar aqui, mas eu posso desenhar mais uma outra aqui, ó. Peraí, ele arrastou aqui a minha área de trabalho. Uma outra linha de fluxo aqui assim, né? É que eu toco aqui na minha caneta, às vezes eu toco no botãozinho e daí ele arrasta a área de trabalho, tá? Bom, aqui eu teria as linhas de fluxo, né? Só de uma das... na verdade ele se repete 360 graus, mas nessa visão aqui em 2D com corte, ele mostraria só uma das partes do solenoide, certo? Vamos lembrar dos valores, pessoal. O valor exato 35 militesla e o valor aproximado 37,68. Note que não dá muita diferença, né? Eu vou mostrar agora para vocês lá no card, eu preparei aqui, ó, aqui onde a gente tem o nosso solenoide, aqui onde tem corrente, certo? E aqui tudo é ar.
tá? Eu vou resolver esse cara, vou criar uma malha de elementos finitos aqui, que é um monte de triângulozinho para ele resolver. Olha só, um monte de triângulos, né? Vou mandar ele resolver, ele vai resolver pra gente. E agora eu vou ver o resultado. Bom, o resultado está aqui, ó. Certo? E note as linhas de fluxo, né? Claro que isso aqui se reproduz em todas as direções, como eu falei, a gente só está vendo um corte, né? No sentido axial do solenoide. E agora a gente vai ver as induções. Note que aqui no meio a indução está lá, ó, 32 a 34 militesla, tá vendo? Na verdade, se eu clicar num ponto bem central aqui, ó, ele tem indução 0,034004. Note que quase se aproximou do valor exato. O valor exato é 35. Né? Se vocês perceberem aqui, ó, tá 34, né? 34 militesla nesse ponto aqui, certo? A gente pode dar até um zoom aqui, tá? Pode dar um zoom. Aqui a gente tem as linhas de fluxo, né, do solenoide. Eu posso tirar as linhas de fluxo se eu quiser para mostrar só o campo também, né? Eu posso fazer assim, ó, view.plot, vou tirar as linhas de fluxo, tá? E vamos clicar aqui bem nesse ponto aqui, ó. Bem aqui no meio, ele chega a dar um pouquinho mais de 34 em alguns pontos, tá vendo? Mas em torno de 34 militesla, o valor exato é 35. Claro que isso depende da malha do método que a gente usa aqui, que chama método de elementos finitos, que foi usada, né? Mas vocês veem que o cálculo numérico no computador ele tem uma precisão bem boa, né? Nesse caso, o exato mesmo é o valor que a gente calculou com BioSavar, né? Esse valor aqui, ó, esse valor exato, né, pessoal? 35 militesla, né? Do que a gente calculou a partir da expressão de BioSavar. Tá bom, pessoal? Obrigado.